Aleluia, graças a Deus. Bom dia, pessoal, tudo bom? Como é que foi a semana de vocês? Amém. Essa semana aí a Neurinha fez aniversário. Vamos aplaudir aí, avisa da nossa irmã Neurinha. Alguém mais fez aniversário essa semana aí? Amanhã. Peraí, amanhã. Chega amanhã já, calma aí, chega lá. Alguém mais fez aniversário essa semana? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém mais? Amanhã é aniversário do Adrian. Ele tá lá, mas amanhã é aniversário dele. E ele tá todo bobo, né? Chegou pra mim, amanhã é meu aniversário. Eu falei, pô, que legal, cara. A gente vai estar. Segunda-feira tem a célula. Ele faz quantos aninhos, cara? 11 aninhos. Olha que lindo. Segunda-feira tem sempre, às segundas-feiras, às 7 horas, tem a célula na casa do Léo e da Cláudia. E tem sido um tempo tremendo, onde a gente tem compartilhado a palavra, a gente tem orado, a gente tem ali aprendido mais do Senhor. Tem sido muito bom. Eles abriram as portas da casa deles para estarem começando ali uma célula, é a primeira célula da nossa igreja. Aí você fala, pastor, mas a gente não sabe como é que faz célula. Querido, a gente vai ter, sim, cursos ministrando sobre células, o que é uma célula, como se faz uma célula. Mas enquanto a gente não faz o curso, enquanto a gente não tem essa preparação, começa a reunir na sua casa, convide vizinhos, pessoas. O que é uma célula? De forma bem simples falando, uma célula é uma reunião que acontece semanalmente, no mesmo horário, no mesmo dia, uma reunião de 1 hora, não mais, não menos. É uma reunião de 1 hora, onde a palavra que foi pregada no domingo à noite aqui na igreja, ela vai ser compartilhada na célula. E na célula é diferente. Na célula eu não chego lá e nem o Léo, que é o líder da célula na casa dele, ele fala, irmão, vamos abrir a nossa Bíblia no livro tal, e ele começa a pregar. Não é dessa forma como eu faço aqui. Aqui eu falo em forma de monólogo, eu falo e os irmãos ouvem. Na célula não. Na célula é compartilhada a palavra. Ele lê a palavra, compartilha o texto. E aí, pastor Denise, o que você achou do texto? Tem ideia? O que você achou do texto? Então a gente compartilha do texto e cada um dá uma ideia ali, ok? Ele tem um líder da célula, então, e cada um tira, e é bom porque ali você pode tirar dúvidas, que de repente no domingo você ficou com uma dúvida em relação a algo que foi pregado aqui, e de repente não dá para você levantar. Imagina se todos levantarem a mão, pastor, eu fiquei com dúvida em relação ao versículo tal, tenho uma pergunta para fazer, tenho um esclarecimento para fazer, aí a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Na célula não, na célula você tem essa abertura, e até mesmo para quem é um pouco tímido, não gosta muito de falar, às vezes na igreja, na célula a pessoa fica mais à vontade, é um grupo menor. Essa é uma das vantagens da célula. Outra vantagem, por exemplo, é que se um membro da célula, ele falta à célula, tá? Como é um grupo pequeno, o líder da célula, ele observa e sabe que aquela pessoa faltou. Ele vai ligar para o membro da célula dele no dia seguinte, não cobrando, não é isso. Cara, você tem que vir na célula, tem que estar, não é isso. Mas é se preocupando com aquela vida, né? Já numa igreja, na nossa ainda dá para fazer isso, mas a igreja quando cresce muito, até o pastor perceber que um membro está faltando aos cultos, olha, aquele membro já está fora há um tempão. E na célula você tem essa possibilidade, não só isso, você tem a comemoração de aniversário também. Então a célula é fantástica, a célula é uma estratégia de crescimento de igreja. Dê o nome que você quiser dar, tá? Pequeno grupo, grupo familiar, célula, enfim, não importa, ok? Mas tem sido tremendo. Se você puder fazer isso na sua casa, faça, reúna os seus familiares. O Léo começou, o Léo e a Cláudia começaram com os familiares dele, a gente está dando apoio lá às segundas-feiras, tá? A gente vai estar lá amanhã. Não estivemos na segunda-feira passada, mas toda segunda-feira a gente tem estado ali até que essa célula cresça e se multiplique. Uma célula no corpo humano, ela se divide, né? A célula na igreja, ela não se divide, a célula se multiplica. Né? A gente vai, a célula se dividiu, não, a célula se multiplicou. Então, a célula vai se multiplicar. Eu incentivo você a estar também abrindo uma célula na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Outra questão também, amado, nosso Instagram, tá ali na nossa tela, tá bom? Incentivo você a estar acessando o nosso Instagram, Batista Peniel, ok? Tá ali o nosso Instagram, Batista Peniel, EUA. Acesse o nosso Instagram, compartilhe as mensagens, tá? O irmão Arlindo está gravando aqui as mensagens. Ainda não está sendo editado, não está sendo preparado direitinho, mas a gente está colocando no YouTube, não no Instagram. No Instagram eu coloco 2 Reels por semana, de 1 minuto, não mais, uma palavrinha rápida. Inclusive, essa semana passada, agora, eu fiz um Reel da mensagem que está sendo pregada, vai ser pregada hoje, cujo tema é Jesus, o sacerdote perfeito. Então, já joguei lá o tema da mensagem, dei um spoilerzinho lá do que a gente vai estar falando hoje. Então, é importante você estar compartilhando, que é uma forma, é uma maneira de você estar divulgando a nossa igreja.
Ok, queridos? Então, depois acesse o nosso Instagram, se você não tem ainda, você não acessou, acesse e compartilhe as mensagens lá, os Reels que a gente tem compartilhado lá, e tem sido assim tremendo. É uma forma de você estar divulgando a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. Domingo passado eu comentei com os irmãos a respeito do colega de trabalho, que ele é faixa preta de jiu-jitsu, e ele se disponibilizou a estar dando aula de jiu-jitsu pra gente. E aí eu estou aguardando o nome da galera aí que está afim de estudar jiu-jitsu, fazer jiu-jitsu, né? Dá o nome pra gente aí, e pode ser também mulher, não tem problema não. Yeah. You're allowed, no problem. Tá, deu o nomezinho depois pra Débora aí, ó, não tem problema não. Irmão Valquíria, irmão Arlindo, olha aí, isso aí. Beleza, irmãos? Então dá um nomezinho, a primeira coisa é pegar os nomes das pessoas, saber a quantidade de pessoas. Segundo passo, vou ver a questão de... informa também o dia que você tem disponível. Ele trabalha comigo de segunda a sexta, de 7 às 4h30, né? 7 às 4. E sábado ele está disponível, então eu creio que para ele o dia melhor fosse sábado. Não sei. A segunda questão vai ser ver o dia que ele tem disponível. Depois a gente vai ver, tatame essas questões para a gente estar preparando ali atrás. Eu creio que o valor que ele vai estar cobrando não vai ser um valor como numa academia, né? Vai ser um valor bem mais abaixo, porque ele tem um espaço aqui que ele vai estar utilizando, e é para uma igreja também, não tem fins lucrativos para a nossa igreja. A ideia é estar incentivando a galera também, estar mais junto aí, trazer essa galera jovem para a nossa igreja também. Então você que quer também aprender, quer estar com a gente aí, dê o seu nomezinho depois para a Débora aí, ó. Não é isso aí, Débora? Para você estar com a gente aí nessa visão aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Essa semana foi abençoada, foi tremenda, queridos. Como Deus ele tem falado ao nosso coração. E o que eu tenho pedido a Deus é que Ele me dê mais sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, né? Eu tenho pedido tanto a Deus falar comigo, queridos. Talvez Deus esteja falando com você, e você não esteja percebendo. Deus ele fala de formas sutis, Deus fala de forma no nosso coração. O autor aos Hebreus, ele fala, se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, onde é que Deus fala? Fala no nosso coração. Algumas vezes você tomou algumas decisões erradas, você fez alguma coisa errada, falou alguma palavra que não deveria falar, e você sentiu no seu coração que você talvez não devesse falar aquilo, ou deveria tomar uma outra atitude. O que é esse sentir no coração? É Deus falando contigo. Essa semana eu tive essa experiência, eu estava voltando para casa, tinha deixado minha esposa no trabalho dela, e ela tem uma colega de trabalho lá, que ela é bipolar. Além de ser bipolar, ela é uma pessoa extremamente complicada, oprimida por demônios mesmo, sabe? Uma pessoa com uma autoestima muito baixa, mania de perseguição, e tem sido assim uma pedra de tropeço na vida da minha esposa tem ministrado sobre a vida dela, tem pregado para ela. Eu fico muito chateado, porque está trazendo desconforto à vida da minha esposa, eu fico chateado, mas enfim. Aí ontem cheguei lá, deixei minha esposa, fui embora e tal. Aí estou no meio do caminho, minha esposa me liga, e eu estou compartilhando isso com vocês para que seja um testemunho para a nossa vida também. Aí minha esposa falou assim, dá para você ir lá no car wash, que fica ali perto, que a fulana aqui, ela deixou o adesivo dela cair lá no car wash, quando foi lavado lá e tal, e vai lá pegar, por favor. Eu falei, não vou pegar, fala, já estou caminho de casa. Ele estava mesmo, estava mentindo. Na hora, o Espírito Santo ministrou meu coração. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu falei, opa, fiz um U-turn. Voltei lá no car wash, não estava lá, liguei para ela, tá? Então, a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Entender como Deus está ministrando o nosso coração. Eu estava com vontade de ir para casa, de voltar, mas Deus ministrou meu coração. Então, não é mensagem que eu vou estar pregando hoje, vou estar falando sobre Hebreus, mas que Deus torne nosso coração sensível à voz do Senhor. Samuel, ele era jovem, não entendia ainda, não tinha ainda intimidade com a voz do Senhor. E por 3 vezes Deus falou com ele. Samuel, 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 Samuel. Ele pensava que era Eli o chamando na 3ª vez. Eli mesmo, estando fora do propósito de Deus, ele entende que Deus estava falando com Samuel, e aí ele vai e orienta Samuel como que ele deveria proceder quando ele ouvisse aquela voz pela 3ª vez. Amém, queridos? Vamos abrir então a nossa Bíblia aí, ou o seu aplicativo, em nome do Senhor Jesus, carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo 9. Bem-vindo aí a galera que está nos visitando hoje, nossos irmãos aí de outras igrejas, ou que não é de outra igreja, mas está aí pela sua presença aí conosco. A gente tem culto todos os domingos aqui às 10 horas da manhã. E sentimos honrados com a tua presença com a gente aqui. Sempre que quiser, esteja com a gente aqui, será um grande prazer. O nosso acampamento também, não esqueça,
Não esqueça, dê o seu nomezinho lá. A gente tem 10 ou 12 pessoas que confirmaram que vão no acampamento, mas ainda é pouca gente. Se você não deu o seu nome ainda, dá o seu nomezinho lá para que a gente possa estar confirmando. A igreja pagou lá a parcela lá do espaço, tá? Mas é importante você confirmar, dar o seu nome, tá? Pastor, mas eu não sou membro da PNL. Não tem problema não, querido. A gente vai estar junto lá. O Leozinho jogou o vídeo lá ontem, muito legal, gostei muito. O John, o John estava tocando violãozinho, não é o John, tá? Isso. O John tocando violão, a galera cantando lá, foi muito legal. Então você que deseja participar, dá o seu nomezinho lá, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 9, versículo 13 ao 28. A leitura é um pouquinho longa, mas é importante a gente ler para que a gente tenha um entendimento de todo o contexto. Hebreus 9, de 13 a 28. Hebreus 9, de 13 a 28, diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador, você pode entender essa palavra mediador como sacerdote, mediador de um novo testamento, ou nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus. Vamos fazer uma meditação nessa palavra dessa manhã. Eu quero estar falando hoje da pessoa de Jesus Cristo como o nosso sacerdote. Eu vou estar falando sobre o sacerdócio levítico no Antigo Testamento, obviamente. Vou estar falando sobre o sacerdócio araônico, sobre a casa de Arão como sacerdócio, sobre os levitas. Depois vou estar trazendo uma aplicação à igreja e depois a gente olha e a gente vai embora para a nossa casa. Amém, queridos? Para quem foi escrito o livro de Hebreus, essa epístola? O livro de Hebreus ele é tido e ele é conhecido pelos estudantes de teologia como o quinto evangelho. Nós sabemos que nós temos 4 evangelhos. Quais são eles? Vamos lá? Marcos, Lucas. Isso, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos.
A carta aos Hebreus, não se sabe exatamente quem foi o autor dessa epístola, supõe-se que foi o apóstolo Paulo, alguns afirmam que foi o apóstolo Paulo, mas a gente não pode afirmar categoricamente que foi Paulo, pois não tem em nenhum texto, nenhum versículo nessa epístola que diga que foi o apóstolo Paulo. Porém, mais importante do que o autor dessa epístola é a mensagem que ela nos traz. A Epístola aos Hebreus é o livro do Novo Testamento que melhor, não tem nenhum livro no Novo Testamento que melhor esclareça a lei, que melhor esclareça o Antigo Testamento. O livro de Hebreus, ele é chamado de a graça, está no Novo Testamento, explicando a lei, de uma forma mais simples. Ele explica aquilo que você lê no livro de Levítico, aquilo que você lê no livro de Deuteronômio, ele vai trazer uma explicação, tá? bem mais clara. E por que foi escrita a Epístola aos Hebreus? Né? Para quem e por que foi escrita a Epístola aos Hebreus? Quem escreveu a gente não sabe. O ano que foi escrito, provavelmente 68, antes da deportação de Judá para o exílio babilônico. Mas para quem foi escrita? Essa epístola foi escrita para judeus que eram convertidos ao cristianismo. Você lembra que o apóstolo Pedro, ele foi apóstolo dos judeus, alguns judeus se converteram ao cristianismo, deixando as práticas judaicas, deixando os rudimentos judaicos e vindo para o cristianismo. Mas esses judeus que eram convertidos ao cristianismo, agora eles estavam sendo perseguidos, uma grande perseguição, muitos estavam sendo mortos por causa da perseguição, porque no entendimento deles, assim como foi no entendimento do apóstolo Paulo, antes dele se converter, no entendimento dele, o cristianismo era uma erva daninha que estava prejudicando o judaísmo. Então esses cristãos, outrora judeus, eles estavam agora voltando às práticas judaicas, né? Tipo, e aí, você é crente? Não, eu sou judeu, cara, nada de crente não, negócio de crente é pra galera aí, eu sou judeu, bom judeu, uso meu kippá aqui, estou na sinagoga aqui, no meu shabá, não como carne de porco e tal, cumpro as leis judaicas, de boa, não sou judeu. Então beleza, então, você não vai passar pelo fio da espada não. Então as pessoas estavam sendo perseguidas, por causa dessa perseguição, eles estavam abrindo mão, voltando aos rudimentos, um pouco parecido com o que aconteceu na igreja. Eu estou só traçando esse pano de fundo, queridos, para que a gente tenha um entendimento, tá? Eu acho que é interessante isso, o porquê da epístola, por que ela foi escrita. Eu acho interessante a gente traçar esse pano de fundo, para depois a gente fazer a aplicação. Então, mais ou menos parecido com o que aconteceu na igreja da Galácia. Eu falo mais ou menos parecido, porque na Galácia também aconteceu isso. O que aconteceu na igreja da Galácia? A igreja da Galácia, a razão pela qual Paulo escreve aos Gálatas é porque os Gálatas, convertidos ao cristianismo, estavam também agora voltando às práticas judaicas, mas a razão era outra. A razão é que judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda continuavam com as práticas judaicas, estavam influenciando a igreja da Galácia, dizendo para eles que se os homens não se circuncidassem, eles não seriam salvos. E Paulo gasta muito mais tempo do seu ministério consertando erros doutrinários do que propriamente evangelizando. Então o contexto aqui é muito parecido com o que aconteceu na igreja da Galácia. O autor aos Hebreus, ele escreve essa carta por causa desses judeus que estavam voltando àquilo que a Bíblia chama de sombra, né? O que é uma sombra, né? Se eu boto minha mão aqui, eu boto um feixe de luz aqui atrás, uma sombra vai ser projetada ali no chão. Mas à medida que eu aproximo a minha mão do chão, essa sombra vai sumindo, até encostar a minha mão no chão, não tem mais a sombra, e não há mais necessidade da sombra. Quando você olha a sombra, você tem uma ideia do que está aqui por trás, você não precisa olhar para o que está aqui. O que está sendo projetado ali, né? É uma mão, é isso, é aquilo, mas quando a mão encosta no chão, não, realmente você tem a realidade, então você não precisa mais da sombra. Só que os judeus, eles estavam voltando àquilo que a Bíblia chama de sombra. Pastor, então a lei ela não foi boa, a lei foi má? Não, a lei foi dada pelo próprio Deus a Moisés. A Bíblia diz que a lei, ela serviu como tutor, a Bíblia chama de aio, né? Como tutor para conduzir até Cristo. A lei foi dada ao homem para mostrar ao homem que pelas obras, porque a lei ela ensinava mostrava ao homem que pelas obras ele não poderia ser salvo, por mais que ele obrasse, por mais que ele fizesse, ele não conseguiria salvação, mas a lei ela vai conduzir o homem até Cristo. Por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ela aponta para Cristo. E uma vez chegando em Cristo, não há mais necessidade de se viver mais debaixo dos rudimentos judaicos. Não há mais necessidade de viver debaixo dos rudimentos da lei. Só que esses judeus estavam
com medo de morrer, estavam agora voltando a essas práticas judaicas. Então, do que o livro de Hebreus vai falar? Sobre qual assunto que o livro de Hebreus vai falar? No primeiro capítulo do livro de Hebreus, que a gente não leu, ele já vai destacando aqui a superioridade, a supremacia de Jesus Cristo. Ele começa dizendo o seguinte: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Então, o autor dos Hebreus, ele vai falar da supremacia de Jesus Cristo em relação a Moisés, que é tido como profeta, e ele foi de fato um profeta, a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superioridade de Cristo em relação a Arão, que era irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote, orientado por Deus, dirigido por Deus, escolhido por Deus, não pelo homem. A superioridade de Jesus em relação aos anjos. É sobre essa questão, essas questões, que ele vai estar sempre destacando a pessoa de Jesus Cristo, a superioridade de Jesus Cristo em relação a essas questões, para que ficasse bem claro na cabeça dos judeus que estavam sendo perseguidos, ou dos cristãos, melhor dizendo, que estavam sendo perseguidos e que queriam voltar agora às práticas judaicas, para que eles permanecessem no cristianismo, para que eles não voltassem às práticas judaicas, porque Jesus é muito superior a tudo aquilo que eles viveram no passado e que foi dado por Deus, mas que serviu como aio que agora não tinha mais valor, cumpriu a sua função. É sobre isso, amados, que o livro de Hebreus ele vai estar falando, ele vai estar tratando com esses irmãos, com esses cristãos que estavam querendo voltar à prática das antigas obras, a prática da lei. Bom, no Antigo Testamento, Deus vai ordenar a Moisés a consagração de sacerdotes. Está lá no capítulo 28 de Êxodo, quando Deus chama Moisés e ordena a Moisés que consagrasse sacerdote, que escolhesse sacerdote, sendo que esses sacerdotes, eles deveriam ser da família de Arão. Sacerdote, a casa de Arão que seria da linhagem sacerdotal. Arão era da tribo de Levi, eu vou bem devagar, Levi foi um dos filhos de Jacó. Você se lembra que Jacó, ele teve 13 filhos, ele teve 12 filhos, mas teve uma filha chamada Diná. Então ele teve 13 filhos no total. Dessas 12 tribos, Diná não tem uma tribo, mas dessas 12 tribos, você tem a tribo de Levi, de onde vem Arão, irmão de Moisés. Então toda a tribo de Levi, ela seria escolhida, ela foi escolhida por Deus, não seria, ela foi escolhida por Deus para ministrar no tabernáculo. E da casa de Arão, especificamente da casa de Arão, Arão como sumo sacerdote, e da casa dele, dos filhos dele, viriam os sacerdotes. O sumo sacerdote, ele era o sacerdote mor, vamos dizer assim, era o chefe dos sacerdotes, somente ele, o sumo, não o sacerdote, somente o sumo sacerdote, ele poderia entrar no Santo dos Santos, aquela parte mais interna do tabernáculo, uma vez por ano, com sangue de animais, primeiro pelo seu pecado e depois pelo pecado do povo. Se o sumo sacerdote entrasse lá com pecado, ele seria fulminado, ele morreria, e ninguém poderia entrar lá dentro para tirar ele de lá. Por isso ele entrava com uma corda amarrada, e o povo estava lá fora ouvindo ele andar na frente da arca. Diz também que ele tinha sininhos pequenos, né, na orla das suas vestes, e o povo tinha que estar lá de fora ouvindo que ele estava caminhando. Se não houvesse barulho, podia puxar a corda que ele estava morto. Então é nesse contexto que a Bíblia vai tratar sobre a questão do sacerdote no Antigo Testamento. Tá? Agora, amados, Deus ele não queria apenas uma tribo para ser sacerdote. Deus não queria apenas que uma tribo de Israel, a tribo de Levi, fosse sacerdote. E por que Deus escolhe só a tribo de Levi? É uma pergunta. Segundo, Jesus não poderia ser sacerdote porque Jesus não era da tribo de Levi. Qual era a tribo de Jesus? Jesus, ele é o leão da tribo. Agora ficou fácil, viu aí? Jesus era da tribo de Judá, isso aí. Jesus ele não era da tribo de Levi. Eu já vou te falar então por que ele não era da tribo de Levi, como que ele foi sacerdote se ele não era da tribo de Levi. Mas somente os da tribo de Levi poderiam ser escolhidos para ministrar no tabernáculo. Nem todo levita seria sacerdote, mas todo sacerdote seria levita. Seria da tribo de Levi. Então a tribo de Levi ela foi escolhida para ministrar no tabernáculo. A tribo de Levi ela foi escolhida para montagem e desmontagem do tabernáculo. O povo está peregrinando pelo deserto durante 40 anos.
E durante esse tempo de peregrinação, ok? Levi ele teve 3 filhos, Gerson, Merari e Coate. Sugestão de nome aí para quem tiver filho aí, ó, tá pensando em ter filho. Gerson, Merari e Coate. Gersonitas, Meraritas e Coatitas, de onde vêm os levitas. Dessas 3, essa tribo de Levi se subdivide com esses 3 filhos. E eles são responsáveis pela montagem do tabernáculo. Os coatitas, por exemplo, eles eram responsáveis, somente eles, para transportar a arca da aliança. Davi não tinha esse conhecimento, você lembra? Davi pega a arca da aliança, leva para Israel, bota num carro de boi. Está lá o carro de boi novinho levando a arca. A arca vai, o boi tropeça, a arca vai cair, Uzá vai, pum, toca na arca e morre na hora, porque ele não poderia tocar na arca. Somente os coatitas. Mas, volto a dizer, nem todos levitas eram sacerdotes, mas todo sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Mas, no começo, no capítulo 19, versículo 6 de Êxodo, Deus ele tem a intenção de que toda a nação fosse uma nação sacerdotal. E por que Deus ele muda o seu plano, muda o seu projeto? Porque Deus fala com Moisés está no monte falando com o Senhor, e Deus fala: Moisés, diga para o povo que dentro de 3 dias eu vou descer sobre o monte e eu vou falar com eles. Mas eles têm que santificar, porque é o 3º dia eu vou descer. E Moisés vai lá e fala com o povo: olha, vocês têm que santificar, porque é o 3º dia Deus vai descer e tal. Passa o 1º, o 2º, no 3º dia vem nuvens, vem terremoto, vem relâmpagos sobre o monte, o povo fica medroso aqui embaixo. Moisés sobe, entra na nuvem para falar com o Senhor. Deus estabelece limites para o povo, para que o povo não morresse. O povo chega para Moisés: Moisés, fala você com a gente, Moisés, não fale Deus conosco para que não morramos, fale tu conosco. Então Deus aceita a sugestão do povo, o povo tem medo de falar com Deus, mas aí essa profecia, essa promessa, ela é cumprida parcialmente no Antigo Testamento, quando Deus escolhe a casa de Arão para ser sacerdote, mas ela cumpre-se na sua plenitude no Novo Testamento. Quando Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com a morte de Cristo, aleluia, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E agora você não tem a pessoa do sacerdote nos moldes do sacerdócio levítico. Você tem agora todo cristão como sacerdote, ou seja, aquele que ministra ao Senhor. Você é um sacerdote que pode ministrar ao Senhor. Você não precisa hoje de um sacerdote no sentido de que somente esse sacerdote pode falar com o Pai, pode interceder. Ele era um intermediário. O intermediário é alguém que vai se colocar entre o povo e Deus. Então essa era uma das funções do sacerdote. Então essa profecia ou essa promessa, ela se cumpre parcialmente no Antigo Testamento, quando Arão e a sua casa é consagrado ao ministério sacerdotal, mas no Novo Testamento, com a morte de Cristo, essa profecia se cumpre literalmente. Agora o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora você não tem um sumo pontífice, um sumo pastor aqui na terra humano, 100% humano, isso que eu estou falando, para que interceda por você, para que ore por você, muito embora o pastor da igreja, ele tenha feito isso pela sua vida, mas cada um de nós podemos levantar nossas mãos, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, como disse o Senhor Jesus, e falar com o Pai que está em secreto, como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Esse privilégio, ele foi dado a todo cristão, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus. A pergunta que eu fiz: por que só a tribo de Levi foi escolhida para ser os levitas? O livro de Levítico, né? Levítico quer dizer dos levitas. Por que só a tribo de Levi foi escolhida? Teria Deus preconceito com relação às outras tribos? Não. Moisés está no monte falando com Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo já se corrompeu. Moisés então desce, o povo está lá adorando o bezerro de ouro. Moisés fica irado, ele quebra as tábuas da lei, e ele chega e fala para o povo, ele se põe na porta do arraial, ele fala só: quem é de Deus, venha para mim, fica comigo aqui. Somente a tribo de Levi se chegou a ele. Aí ele pega para a tribo de Levi, não que ela fosse perfeita, não é isso, mas somente a tribo de Levi, naquele contexto, eles não se contaminaram, não adoraram o bezerro e se colocaram ao lado de Moisés. Então Moisés ordena que eles terminassem com as pessoas ali, com algumas pessoas, e naquele dia 3.000 pessoas caíram pela espada. Então a tribo de Levi, ela é escolhida por Deus para ministrar no santuário, porque nesse episódio
do bezerro de ouro, eles optaram, eles escolheram em ficar com o Senhor e não adorar aquele bezerro de ouro. Não que Deus fosse preconceituoso com relação às outras tribos. Mas, amados, quais seriam as qualificações para um sacerdote? Já vou chegar à nossa aplicação. Eu estou nesse pano de fundo aqui para que a gente chegue já na nossa aplicação da palavra. Quais seriam as qualificações para ser um sacerdote no Antigo Testamento? Bom, primeiro, ele teria que ser da tribo de Levi. Ah, pastor, mas tem sacerdotes antes da tribo de Levi? Sim, claro que tem. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 14, por exemplo. É um texto que eu vou citar mais na frente, mas já vou citar, eu ia citar mais na frente, mas não vou falar agora. Você vai ver, por exemplo, quando Abraão, ele volta da matança dos reis. Abraão vai lutar, vai numa guerra contra 4 reis, que tinham sequestrado o seu sobrinho Ló. Ele vai lá para tomar de volta o seu sobrinho, e ele guerreia contra esses 4 reis, ele toma o despojo, ele volta e a Bíblia fala, e Abraão, fala no livro de Hebreus, e Abraão, quando voltou da matança dos reis, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Jesus não é da linhagem de Levi, ele é de Judá, mas por que Jesus foi sacerdote? Por que Jesus é sacerdote? Porque Jesus é de uma linhagem superior. Jesus ele é sacerdote não pela genealogia, não pela linhagem, não pela linhagem humana, não. Melquisedeque, ele é sacerdote mencionado na Bíblia, mas ele não tem princípio de dias, como diz o autor aos Hebreus, não tem fim de dias. Você não vê a genealogia de Melquisedeque. É uma figura perfeita de Jesus Cristo, é um tipo perfeito de Jesus Cristo. Eu já expliquei para os irmãos o que é um tipo, mas falo novamente para que fique bem na cabeça da gente. Um tipo é um evento, é uma pessoa, é uma instituição do Antigo Testamento que prefigura, que é sombra de uma pessoa, de uma figura do Novo Testamento ou de um evento. Então Melquisedeque, ele é um tipo, é uma figura, ele aponta para Jesus Cristo pelas características dele, como Isaac também, né? Isaac também é um tipo de Cristo também, assim como Abraão levou Isaac ao Monte Moriá para ser sacrificado, que não aconteceu. Jesus também, ele foi levado ao Gólgota, ao Monte Calvário, para que ele fosse ali crucificado, o que no caso aconteceu. Então, amado, primeiro, para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi, da tribo de Judá, mas ele foi sacerdote porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é pela linhagem humana, como acontecia pela genealogia, né? Arão e sua casa seriam sacerdotes. Os levitas, eles serviriam na manutenção do tabernáculo até a idade de 50 anos, diferente dos sacerdotes. Eles não tinham tempo, serviriam durante toda a sua vida até que a morte viesse buscar. Então, era dessa forma que acontecia. A segunda característica, uma das qualificações para o sacerdote, ele não poderia ter defeito físico, o sacerdote. Poxa, mas Deus aí seria preconceituoso, como é que pode? Um anão, por exemplo, mesmo que fosse da tribo de Levi, não podia ser sacerdote. Por que isso? Porque o texto, ele é um texto tipológico. Ele é um texto, quando fala das qualificações para o sacerdote, ele é um texto, como eu falei, que ele aponta para Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo foi um cordeiro perfeito, esse sacerdote, ele tinha que ser perfeito que eu digo, sem defeito humanamente falando, sem defeito físico. O pecado ele tinha, tá? O pecado original, o pecado que Adão cometeu no passado, ele tinha. Mas sem defeito, sem nenhum defeito físico. Não podia ser cego, não podia ser surdo, não podia ser manco, não podia ser anão, nenhum defeito físico. Então, dadas essas qualificações do sacerdote, ele era escolhido para substituir o sacerdote que teria morrido. Tá? Então, amado, Jesus ele é tido para nós cristãos, como eu coloquei no nosso reel lá essa semana, como um sacerdote perfeito, um sacerdote sem defeito, um sacerdote muito superior aos sacerdotes que passaram pelo antigo Israel durante o tempo de peregrinação pelo deserto. Quais eram as funções do sacerdote no Antigo Testamento? A principal função do sacerdote, amados, era interceder pelo povo a Deus. O sacerdote, como eu falei aqui em uma das mensagens que eu preguei, ele fazia o caminho inverso do profeta. O sacerdote, ele era da terra para o céu. O sacerdote, ele intercedia o povo para com Deus. Ele se colocava entre o povo e Deus. O profeta não. O profeta, ele vocalizava a vontade de Deus ao povo. O profeta, ele interpretava o coração de Deus, os oráculos de Deus, aquilo que Deus queria transmitir ao povo. O profeta, ele transmitia essa mensagem para o povo. E o profeta também era um chamado muito complicado, porque
ele era um homem solitário, ele tinha que representar a profecia na sua carne, como o profeta Isaías faz, anda nu e descalço durante um tempo, como Jeremias faz. A profecia era representada literalmente. O sacerdote não, ele oficiava, uma das funções era oficiar o culto ao Senhor, era interceder, mas não é somente isso. O sacerdote, ele também era a pessoa também que ele agia nas questões sociais. Se alguém tinha, por exemplo, hanseníase e lepra, que hoje não pode falar no Brasil, né, que é preconceito, enfim, mas vamos lá, tinha hanseníase, e a pessoa agora era curada. Essa pessoa tinha que se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote examinasse essa pessoa e falasse: você está bem, você pode voltar ao convívio da sociedade. Você se lembra que sempre que Jesus ele curava uma pessoa, o que ele orientava essa pessoa? Vá e se apresente ao sacerdote, para que o sacerdote dê o ok, tá beleza, pode voltar. Uma casa, por exemplo, que tinha mofo, até isso, essa casa tinha mofo, agora essa casa foi toda limpa e tal, mas o sacerdote tinha que ir lá e dar o aval: a casa está pronta para você morar, pode voltar para casa e tal. Ele tinha essa função social também. Agora, em relação ao sumo sacerdote, como eu falei, a principal função dele era uma vez por ano, tá? Ele tinha uma roupa toda especial, 12 pedras no peito, simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas a função principal do sumo sacerdote era entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. A manutenção do tabernáculo, ensinar a lei ao povo também, essa era a função também do sacerdote, dos levitas também, uma vez que o povo de Israel ele se estabeleceu na terra de Israel, na terra prometida. A tribo de Levi, a gente está falando dos levitas, a tribo de Levi foi a única tribo que não teve nenhuma terra por herança. A tribo de Levi não teve terra por herança. Os levitas, eles são espalhados no meio do povo para que eles ensinassem a lei ao povo, para que eles ensinassem a palavra ao povo. Vocês não terão herança, eles tiveram lugar para morar, sim, com certeza, mas diferente das outras tribos, que cada um teve um pedaço de terra, cada um teve uma terra, os levitas não, eles seriam espalhados para que eles ensinassem a lei ao povo. Então, amados, quando chegamos no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, esse texto que nós lemos, amados, ele vai destacar aqui a superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio levítico. Jesus ele é superior àquele sacerdote, aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento, que todos os anos, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar todos os anos, lá no Santo dos Santos, e oferecer lá sacrifício pelo pecado do povo. Jesus, ele atende aos requisitos para ser o sacerdote, mesmo não sendo da tribo de Levi, ok? Mesmo não sendo da tribo de Levi. Jesus, ele era humano, mas ele era divino. O sacerdote tinha que ser humano. Jesus, ele atende esse requisito. Ele é humano, mas ao mesmo tempo ele é divino. Eu sei que na nossa cabeça é complicado para a gente entender isso. Como é que pode? 100% de humanidade, 100% de divindade? Jesus era 100% homem. E você vê na Bíblia alguns momentos do ministério de Jesus em que ele mostra a sua humanidade. Ele teve fome, ele dorme, Deus não dorme. Não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Jesus dorme, porque ele era homem. Ele teve fome, ele teve sede, tá? Ele sentiu angústia, sentiu dor. Ele fala no Getsêmani: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então ele era homem 100%, com uma diferença: ele não tem em si a semente adâmica. Ele não foi gerado no ventre de Maria, tá? Por interferência de José. Não foi o sêmen de José e o óvulo de Maria, não foi. Foi obra do Espírito Santo, foi a única obra do Espírito Santo. Depois que Maria teve Jesus, ela teve outros filhos, e não há nenhum problema em relação a isso, não há nenhum problema em relação a Maria ela ter tido outros filhos, sem problema nenhum. Mas Jesus, ele atende às qualificações para ele ser um sacerdote. Ele era humano, segundo, ele não tinha pecado. Pelo contrário, João Batista, quando vai batizá-lo, ele olha para Jesus, e a pergunta que Isaac faz para Abraão lá atrás é respondida por João Batista. Qual foi a pergunta de Isaac? Quando ele vai ao monte para ser sacrificado, que não aconteceu, ele olha para o pai dele e fala: pai, onde é que está o cordeiro da matança? Eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro? João Batista responde essa pergunta e ele fala, e aponta para Jesus Cristo e fala: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tremendo isso, em nome do Senhor Jesus. Então, ele não somente não tem pecado, mas ele vai agora tirar o pecado do mundo. Outra diferença, Jesus, ele não vai fazer, como disse esse texto que nós lemos, ele não vai fazer esse sacrifício anualmente.
ele fez um único sacrifício. Ele, ao mesmo tempo que é o sacerdote que vai oferecer a oferta. Mas espera aí, cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Se ele pegasse um cordeiro, falar cordeiro humano aí é complicado, né? Se ele pegasse um cordeiro propriamente dito, esse sacrifício teria que ser feito todos os anos. Mas ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o cordeiro. E cadê o altar? Onde é que vai ser oferecido esse cordeiro? O altar é a cruz, é lá que ele vai ser oferecido. Jesus, ele morre quando ele quis. Há uma discussão quem foi que matou Jesus, se foram os judeus, se foram os romanos. Não foram os judeus e nem foram os romanos. É por isso que Jesus, quando está diante de Pilatos, ele fala: eu dou a minha vida e torno a tomar, porque eu tenho poder para isso. Jesus, pelo certo, não poderia morrer, porque Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não morreu, ele não poderia receber esse salário. Isso aí eu não quero não, para mim não. Eu não tenho pecado, então ele não poderia morrer. Então ele morre quando ele quis. Ele se ofereceu, ele se deixou levar. Ele, quando está diante de Pilatos, e quando ele foi preso no Getsemane, Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado Malco, Jesus fala assim: Pedro, você acha, Pedro, que eu não poderia agora pedir ao Pai que mandasse aqui miríades de anjos e me livrasse desses homens? Claro que eu poderia fazer isso. Agora, como se cumpriria em mim a profecia messiânica, a profecia de Isaías, que diz que eu morreria, que eu levaria os pecados do povo sobre a minha vida? E Jesus se deixou conduzir, ele se entrega pela nossa vida. Agora, amados, entendendo o que é o sacerdote, entendendo o sacerdócio levítico, as funções dos sacerdotes, os sacrifícios que eles faziam no Antigo Testamento, que era um sacrifício anual, todos os anos o sacerdote tinha que oferecer o sacrifício no Santo dos Santos, sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório, todos os anos. Agora, qual a importância de eu saber que Jesus Cristo hoje, ele é o nosso sacerdote maior, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote por excelência, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento que oferecia anualmente sacrifício. Qual a importância de eu saber disso para a minha vida, para a nossa vida hoje, em nome de Jesus? Aleluia! Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas você e eu também, nós somos sacerdotes. Louvado seja o nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte: apresentai-vos agora a Deus como sacrifício vivo, santo, né? Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu hoje posso chegar à presença de Deus, amados, como sacrifício vivo. E lá em Salmos, capítulo 51, versículo 17, Davi, quando escreve esse salmo, após ter sido repreendido pelo profeta Natan, e a ficha dele caiu, quando ele entende que ele tinha pecado, ele diz que a um coração contrito, a um coração quebrantado, Deus não vai desprezar. Então o sacrifício hoje, amado, não é mais de animais, o sacrifício hoje é a minha vida. A minha vida é oferecida em sacrifício a Ele. Entretanto, muito mais importante do que a performance, que é importante também, a performance, a leitura da palavra, a oração, muito mais importante do que esse compromisso, que é importante. A pergunta é: por que é que eu faço o que eu faço? Porque os judeus, eles continuam fazendo o que eles fazem. Na época de Jesus, Jesus olha para eles, que tinham roupa de santo, que tinham cara de santo, que tinham sandália de santo, que falavam como santo, mas Jesus aponta o dedo para ele e fala: vocês são sepulcros caiados. A performance é importante, mas o amor pelo qual eu faço o que eu estou fazendo é muito mais importante. Então não é fazer, não é oferecer a minha vida como sacrifício, tá? Essa é a importância de saber que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então não é simplesmente por um compromisso. Eu vou à igreja porque hoje é domingo. Tem um amigo do Brasil que ele fala isso, né? Ele é da igreja católica, e aí chega domingo, ele fala: bom, eu vou na missa de 7 horas, porque é rapidinho, a missa de 7 horas, acaba rapidinho, já cumpre o compromisso, cedinho já estou em casa. Cara, você acha que Deus está recebendo o seu sacrifício, cara? Você acha que Deus é bobo, rapaz? Cara, você pode enganar a mim, a Deus não, cara. Você pode enganar o padre lá, mas a Deus você não vai enganar. Esse tipo de sacrifício Deus não recebe. Davi fala aqui que é um coração contrito, é um coração quebrantado, Deus não despreza. Esse é o sacrifício que ele recebe. Então a minha vida, amados, é o primeiro ponto dessa aplicação que eu estou fazendo aqui. Se ele é o sumo sacerdote, nós somos sacerdócio real, como disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,9, como eu citei aqui. Vocês são sacerdócio real, vocês podem levantar mãos santas, você pode entrar na presença de Deus com ousadia, a presença dele, porque esse privilégio nos foi otorgado por Jesus Cristo, o que não era no Antigo Testamento.
Eu imagino que quando chegarmos no céu, a minha vontade de perguntar para Moisés, cara, me fala aí, como é que é esse negócio de falar face a face com Deus na tua época, Moisés? Como é que é esse negócio? Moisés falou assim, rapaz, é tremendo agora. Eu tenho uma pergunta para te fazer também. Como é que é esse negócio de ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Porque Moisés falava face a face com Deus, mas Deus não habitava em Moisés. Os juízes, a Bíblia diz que o Espírito vinha sobre eles, mas não habitava. O Espírito veio sobre Sansão, a Bíblia diz, ele arrancou os portões da cidade, mas o Espírito não habitava, ele vinha, ele não fazia morada. Cristãos neotestamentários, ele habita dentro de nós, filho, isso é tremendo. Tem um aleluia, glória a Deus aí, pelo amor de Deus, filho. Você é transporte. Alguém quer saber o endereço de Deus aqui na terra? Procure você, procure um cristão. Qual é o endereço de Deus aqui na terra? O endereço de Deus sou eu, é você, somos nós que transportamos em nós. Eu falei com você aqui no começo da mensagem, como que Deus falou no meu coração, porque ele habita aqui dentro de nós. Habita, eu sei que é complicado, amados, se a gente entende, se a gente acredita, se a gente tem fé, que os milagres narrados no Antigo e no Novo Testamento, eles de fato aconteceram, como que eu não posso crer que o Espírito Santo, ele habita dentro de mim? Como que eu não posso crer que ele vem, ele toma lugar e habita no trono do meu coração? Eu tenho que tomar isso como verdade na minha vida. Então, amado, terminando esse primeiro ponto aqui, temos acesso, Jesus é o nosso sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes. Você pode ministrar ao Senhor, construa um altar na sua casa. Obviamente que eu não estou falando de altar propriamente dito, eu falo da sua vida. Tenha um cantinho na sua casa, no seu quarto lá, reservado para você ter o seu a sós com Deus, ter o seu tempo de oração, o seu tempo devocional, o seu tempo de leitura. Volto a dizer, muito mais importante do que a performance é o teu amor, é o porquê que você faz o que você está fazendo, é o que está motivando você a fazer aquilo ali, é a tua paixão, amado. Temos que ser apaixonados por ele, filho. Como diz o Luciano Subirá, até que nada mais importe para nós. Luciano Subirá, ele conta a experiência tremenda da vida dele, que ele chegou a fazer, ele fez jejum de 40 dias, jejum de 40 dias, foi madeira para ele, 40 dias, só na água, só no líquido, e orando como nunca orou muito, lendo a Bíblia como nunca leu. E aí numa reunião de alinhamento com a galera dele lá, com o ministério dele, ele disse que a reunião era só para tratar de alinhamento, e tinha lá o Jonathan lá com o violão. Aí o Jonathan perguntou, posso tocar um louvor, só um hino? Só um só, não mais, o propósito aqui não é esse. Aí o cara começou, eu te busco, eu te busco. Amados, a unção de Deus encheu aquele lugar, trouxe quebrantamento àquele lugar de uma forma tão tremenda, e ele ficou sem entender nada. Ele falou, Deus, o que o Senhor quer trazer ao nosso coração? Qual é o propósito do Senhor nesse quebrantamento que o Senhor está trazendo aqui? Eu estou aqui chorando aqui. Qual é o propósito disso aqui? E o Senhor falou assim, eu estou trazendo arrependimento ao coração do povo. Eu quero que você me busque mais. Eu falei, peraí, Deus. Ele falou que não falou isso, não verbalizou isso, mas no coração dele ele falou. Peraí, Deus, eu jejuei 40 dias. Estou lendo a palavra como nunca. Parece que em um mês e pouco ele habita 3 vezes. E o Senhor está falando que o Senhor quer mais de mim. Ele falou assim, filho, é muito mais importante do que a tua performance. Eu quero o teu amor, o teu coração. Isso é muito sério para nós, filho, para que a gente não caia no caminho do legalismo. Eu não estou falando que você está nesse caminho de legalismo. O legalismo, ele leva a nos fazer as coisas referentes ao reino de Deus, a liturgia da igreja, apenas por profissão, e principalmente nós pastores, temos que ter muito cuidado com relação a isso. Porque eu posso, por exemplo, passar a ler a Bíblia somente como instrumento de trabalho para mim. Eu vou ler a Bíblia que eu tenho que pregar para a igreja. Não. Você não vai ler a Bíblia porque você tem que pregar para a igreja, o pastorinho. Você tem que ler para você primeiro. Você tem que pregar para você primeiro, para depois que você pregar para você pregar para a igreja. Então, esse primeiro ponto, amados, eu deixo para a nossa meditação hoje. Segundo ponto dessa aplicação que eu faço hoje para nós, amados, qual a importância de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento? Temos acesso à presença de Deus sem a necessidade de um sacerdote terreno. Hebreus 10, se puder colocar aqui na tela para a gente, Hebreus 10, 19 a 21. Hebreus 10, 19 a 21, diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é,
pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, põe 22 também, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia! Eu posso me chegar à presença de Deus hoje com ousadia, como se nunca tivesse pecado, porque a graça, o sangue de Jesus, diferente do sangue dos animais, ele me purifica dos pecados que eu cometi, ele me purifica dos pecados que eu estou cometendo, e me purifica dos pecados que eu ainda irei cometer, que foi um sacrifício eterno. Ele entrou uma única vez no Santo dos Santos, não humanamente falando, mas ele adentrou os céus. E aí o Salmo 24 é lindo, ele diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, aleluia. Você imagina Jesus Cristo, após 3 anos ausente dos céus, né? Na sua essência, Deus está no céu, na sua onipresença, Ele está em todos os lugares, mas durante esses 3 anos de ministério, não foram só 3 anos, foram 33 anos que Ele passou aqui na terra, mas durante esses 33 anos Ele não esteve lá no céu, no seu trono, mas agora Ele está voltando, Ele ressuscita, Ele volta aos céus, e aí o Salmo 24 é um salmo lindo, que profeticamente Ele fala isso, levantai as portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aplauda Ele nessa manhã, queridos, em nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nosso Deus. A terceira coisa, amado, porque é importante, amados, porque é importante eu saber que Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote, aleluia, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, se puder colocar ali também, 1 de Pedro 1, 18, Ele pagou o preço que nem eu, nem você, nem ser humano nenhum nessa terra tinha condições de pagar. 1 Pedro 1, 18, ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados, comprado de novo. Nós falamos sobre isso aqui algumas pregações atrás, citamos inclusive o exemplo de Ruth e Noemi, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais. O homem peca, Adão pecou, fomos vendidos ao pecado, éramos servos do pecado, e se éramos servos do pecado, o pecado era senhor sobre nós. Havia uma dívida, essa dívida não era contra o diabo, essa dívida era contra Deus. O pecado é a transgressão da lei, o pecado é ofensa contra Deus. O homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Adão, quando começa a reproduzir seres humanos, os seres humanos agora são reproduzidos não à imagem de Deus, mas à imagem do homem caído agora. É por isso que o profeta Isaías, ele fala que os vossos pecados, eles fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então havia essa questão do pecado, os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles eram paliativos, eles não tinham poder de perdoar, de fato, de limpar os pecados. Essa questão do pecado, ela é resolvida na cruz do Calvário, como eu já falei. João Batista aponta para Jesus e diz, ele tira agora o pecado do mundo. Mas espera aí, pastor, o pecado ele continua existindo, sim, filho. Só que quando nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, eu já falei isso aqui algumas pregações atrás também, o nosso espírito ele foi regenerado, que habita num corpo, numa carne que nunca foi e nunca será regenerada. Então há uma luta constante aqui dentro. Estão brigando aqui dentro. É a carne contra o espírito. Meu espírito quer buscar o Senhor. A carne quer as coisas da carne, que muitas vezes não são pecaminosas, mas a carne é tendenciosa ao pecado, tendenciosa àquilo que de fato, aquilo que é carnal. Então há essa luta constante. Então e essa luta vai permanecer até o meu último dia de vida aqui na terra, até o seu último dia, porque a carne não se converte. Jamais ela vai se converter. Então havia uma dívida contra Deus. Havia uma dívida, era o pecado. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Essa dívida tinha que ser paga. Sacrifícios temporários eram feitos no Antigo Testamento. Adão começa a gerar seres humanos à sua imagem, à sua semelhança. Aquele espelho que refletia a glória de Deus, ele continua refletindo, só que de uma forma distorcida. Havia necessidade de pagar-se esse preço ser pago. Jesus, ele morre na cruz, ele paga o preço. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a cédula que era contra nós, ele a retirou, cravando-a na cruz, e pagou o preço que era contra mim e contra você. Então a dívida que era contra nossas vidas, ele pagou na cruz do Calvário. A dívida foi quitada. Hoje eu e você podemos chegar na presença de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Ele nos justificou, ele nos purifica dos pecados, ele nos limpa dos pecados, nos apresenta diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado, dizendo para Deus, eles agora são justos.
Quem muitas vezes tenta trazer à nossa memória quem nós fomos no passado, é o diabo que tenta lembrar aquilo que você foi, aquilo que eu fui, aquilo que nós fomos no passado. E às vezes é extremamente complicado para algumas pessoas entenderem a questão da graça, principalmente pessoas que vieram de religiões onde, no mínimo deslize, a entidade daquela religião, o Deus daquela religião ia trazer punição sobre ela. E se ela saísse daquela religião, ele ia perseguir, matar aquela pessoa. Qualquer vacilo que ela desse naquela religião, ela tinha que pagar, sei lá, fazer coisas para que ela tivesse seu pecado perdoado. No cristianismo, não. Você vem a Cristo, você confessa os seus pecados, e a Bíblia fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele tira o pecado do mundo, ele tira de sobre nós a influência do pecado. O pecado continua existindo, filho. Ele continua existindo, mas a influência do pecado em nós não servimos mais ao pecado. Eu não sou mais pecador no sentido de que eu vivo na prática do pecado. Eu com todo respeito, eu não aceito muito quando alguém chega diante da igreja e fala: amado, eu sou aqui um grande pecador, que estou diante da igreja. Querido, o pecador é o que vive na prática do pecado. O pecador, eu não estou falando que eu não peco, não estou falando que você não peca, mas o pecador é o que vive na prática do pecado. Nós éramos pecadores, hoje fomos regenerados, lavados de novo, gerados da semente incorruptível e apresentamos diante de Deus. Entramos nos santos dos santos, como os sacerdotes, sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento. Adentramos ao santo dos santos, a presença do Pai, em nome de Jesus. Aí você pode chamá-lo de Pai, você pode chamar de papai, você pode ter o seu quartinho lá, o seu devocional, o seu tempo com Ele, o seu altar na sua casa, derramando ali a sua vida, o seu tempo com o Senhor, em nome de Jesus, porque é isso que o sacerdote fazia, em nome de Jesus, aleluia. Então Ele pagou esse preço por nós. A quarta coisa, amado, e o penúltimo ponto dessa mensagem, a quarta coisa, a importância de saber que Jesus Cristo, Ele é o nosso sacerdote. Não há mais condenação sobre a tua vida. Romanos capítulo 8 fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente não anda mais segundo a nossa carne, segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito, porque o nosso Espírito ele foi regenerado, que habita nessa carne que não foi regenerada, mas eu sou guiado, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, que habita no meu Espírito, que vai coordenar, que vai dirigir os meus passos, a minha vida. Então eu não vivo mais debaixo dessa escravidão, eu não vivo mais debaixo da condenação. Ah, pastor, mas o meu coração ainda me condena, meu coração ainda fica me lembrando de coisas que eu fiz no passado. Paulo também fala: se o teu coração, se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Amém. Jeremias fala, enganoso é o coração, mais corrupto que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu já conversei com pessoas, amados, que tinham uma dificuldade muito grande de continuar na igreja, porque foram pessoas que cometeram pecados terríveis no passado. Aí vem para a igreja e pergunta: e aí, pastor, o que eu tenho que fazer agora para que eu possa ter meus pecados perdoados, para que eu possa ser recebido por Deus, por Deus como filho? Não, filho, Jesus te aceita agora, você confessa o teu pecado. Sim, mas o que eu tenho que fazer, meu filho? Você não tem que fazer nada, não é por obras. Na lei, você tinha que fazer, é levar um animal todos os anos, você tinha que fazer. Na graça, não é você que faz, filho, porque os meus esforços, eles são inúteis. Os meus esforços para ter os meus pecados perdoados, para a salvação, eles são inúteis. É por isso que Isaías profeticamente ele fala que as nossas justiças, elas são como trapos de imundícia, é como aquele pano que cobria o leproso. As minhas justiças, as nossas justiças, comparando com a graça de Jesus Cristo, elas são como nada. Então, amado, eu tenho que chegar à presença dele com ousadia. Não há condenação sobre a minha vida. Eu posso chamá-lo de Pai, eu posso acessar Deus. Ele é um ser acessível. Você tem acesso à presença dele. Tem pessoas que acham que a minha oração, a oração do sacerdote, do pastor da igreja, ela é mais poderosa do que a minha. Não é, filho. Você é sacerdote do Deus Altíssimo também. Eu sou pastor aqui da igreja, mas a minha oração ela não é mais poderosa do que a tua oração. E eu volto a falar aqui algo que eu já falei aqui em outras oportunidades. As tuas maiores vitórias, elas serão conquistadas através da tua oração que você faz no secreto com o Senhor. Eu oro por você, eu oro pela nossa igreja, tenho feito isso, mas as tuas maiores conquistas
conquistas, as tuas maiores vitórias serão alcançadas através da tua oração, do teu tempo. E volto a frisar o que eu falei aqui, já volto a repetir pela terceira vez: não tanto a performance, mas o que motiva você a buscar o Senhor, o que arde no teu coração. Qual é a paixão do teu coração, filho? Teu coração é apaixonado por Deus, teu coração arde por Ele, como discípulos no caminho de Emaús, lembra? Jesus ressuscitou, está lá com os caras, estão lá tristes, chateados, frustrados. Jesus entrou em conversa com os caras lá andando. E aí, cara, o que estão falando aí? Pô, você é estranho aqui em Israel? Não está ligado não? O que está acontecendo aqui? Jesus Nazareno morreu, cara. A gente esperava que ele fosse o nosso Salvador. Não sei, pô, é mesmo, cara? Caramba, tal. Aí os caras chegam na casa, vão entrar, né? Aí, ó, Jesus quer entrar, quer entrar com a gente aí? Fica com a gente aí e tal. Jesus entra, senta à mesa com eles lá. Aí eles botam o pão à mesa, vão comer. Na hora que Jesus ora, agradece o pão, Jesus desaparece diante deles. Um fica olhando para a cara de outro com cara de paisagem. Cara, você não percebeu que o nosso coração ardia quando ele falava conosco? Ô filho, meu coração tem que arder pela presença dele, filho. Meu coração tem que ser apaixonado por ele, filho. Aleluia, o teu coração tem que ser apaixonado por ele. As coisas desta terra não podem roubar de mim a paixão pela presença dele. Eu não posso vir à igreja, não posso ler a palavra, não posso orar apenas por um compromisso, apenas por uma performance. Não, mais importante do que a performance é o meu coração apaixonado pelo Senhor, ardendo por ele, buscando-o como aquilo mais importante para a minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios que evangelizou toda a Ásia, ele começa a comparar a graça, a presença de Deus com a sua sabedoria, a sabedoria divina com a sabedoria humana, e ele põe a sua sabedoria num prato da balança, e põe a sabedoria no outro prato da balança. A sabedoria divina vai lá embaixo até ele ficar lá no alto, porque a sabedoria divina é muito mais importante do que a sua sabedoria, e ele considera, Paulo considera a sua sabedoria, todo o seu saber, conhecimento como lixo, como esterco, como nada, aos pés da sabedoria divina. Então, filho, que Deus possa colocar essa paixão no nosso coração, que o nosso foco aqui na terra, ele seja a presença de Deus em nós, em nome de Jesus. E quando Deus olhar para o meu, para o seu coração, ele vê que há em nós um coração apaixonado por ele, filho, amado. Você e eu vamos, por onde passarmos, refletir a luz de Cristo em nós. É no supermercado, é no trabalho, as pessoas vão olhar para você e falar: cara, menina, o que está acontecendo com você? Tem um negócio diferente aí. Tem um negócio diferente em você, uma áurea. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: tem uma áurea, um negócio diferente aí. Eu falei: cara, posso te falar o que é isso? É o Espírito Santo que habita em mim, filho. É o Espírito Santo que habita em você, em nome de Jesus. Aleluia. Quinto e último ponto dessa mensagem, dessa aplicação que nós estamos fazendo: o pecado não mais tem domínio sobre nós. Romanos 6,14 fala sobre isso. Romanos 6,14, ele diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, glória a Deus. Carta de Paulo a Tito, fala que a graça se é manifestado em nós, ensinando-nos a renunciar o presente século e a viver uma vida justa e de piedade diante do Senhor. Piedade e obediência à palavra. Pecado não pode ter mais domínio sobre a nossa vida. Podemos pecar, existe a possibilidade desse? Sim, existe, filho, claro, porque somos carnais ainda. Um homem que foi considerado homem segundo o coração de Deus cometeu pecado. Elias, que foi um homem tremendo, referencial profético no Antigo Testamento, ele entra numa caverna e pede para si a morte, entra num processo depressivo. Abraão, pai da fé, ele engana e diz que Sara não era sua mulher, muito embora Sara era de fato a irmã dele, mas o objetivo ali era mentir, para ter vantagem. O pai da fé mente. Para que isso está escrito na Bíblia? O Espírito Santo poderia não inspirar os cerca de 40 escritores da Bíblia a não colocar isso na Bíblia. Não pode ser, não. Pega a mão. Não coloque isso não. Os erros dos grandes homens da Bíblia, amado, estão narrados nas Escrituras.
de Gênesis a Apocalipse. O erro do profeta Jonas, que não quer ir para a cidade de Nínive pregar a palavra. Por quê? Para mostrar para mim e para você que somos falhos. Deus não espera a perfeição de nenhum de nós. Sabe que existe a possibilidade de nós cairmos, mas quanto mais eu me aproximo da luz, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais, e o que eu tenho pedido a Deus, filho, para mim, para a nossa igreja, para cada um de vocês, a minha oração de madrugada pela vida de vocês. Deus, leva-nos a um nível de intimidade mais profunda contigo, Senhor. Leva-nos, Pai. Não quero estar no nível superficial, não no nível raso, não. Deus, me leva, Senhor. Leva a tua igreja no nível mais profundo. Não estou falando que você não é cristão, não, filho. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que você não tem a salvação, não é isso que eu estou falando, não. Pelo amor de Deus, não me interprete errado. Eu estou pedindo a Deus que Ele nos leve, todos nós, a um nível mais profundo com Ele, a experiências mais profundas com Ele, para que a palavra dele se cumpra em nós. Quando me buscar de todo o vosso coração, buscar-me, eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração. Quando nada mais importar. Fique de pé nessa manhã, filho. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus falou ao teu coração nessa manhã, ministrou essa palavra ao nosso coração nessa manhã. E se há necessidade de mudança na sua vida hoje, eu não estou aqui para apontar o dedo para você nem para ninguém, porque quando eu aponto o dedo para você, tem 3 dedos apontados para mim aqui. Eu não sou melhor do que você, não sou o supra-sumo da santidade aqui, não estou aqui para passar para você uma ideia de uma pessoa infalível. Não, filho, não é isso que eu estou. A minha ideia aqui não é essa, a ideia da mensagem que eu preguei para vocês hoje não é essa, mas é trazer vocês a um nível de relacionamento mais profundo com o Senhor. E aí, filho, só eu, só você e Deus é que podemos responder a essa pergunta. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que você passou a tua semana? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes essa semana você orou, você esteve falando com o Pai, você se separou para o teu devocional com qualidade, não somente pela performance, não somente fazer por fazer, mas fazer porque você ama o Senhor, porque você precisa da palavra, porque você ama de paixão o Senhor. Como é que está a tua vida espiritual hoje? Se Jesus voltasse hoje, se Ele te chamasse hoje à eternidade, se a trombeta tocasse hoje, como disse Tessalonicenses, você tem certeza que seu nome seria chamado, que você seria recebido na presença de Deus, e Jesus estaria te recebendo de braços abertos. Vinde a mim, bendito de meu Pai, possui os céus por herança, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como é que está a tua vida hoje, filho? A nossa vida, ela passa no estalar de dedo, é como um vapor que a Bíblia diz. A pessoa pode estar cheia de vida, pode estar nova, filho, não importa a faixa etária, não importa a faixa etária, a qualquer momento podemos ser chamados à presença dEle. A qualquer momento o Senhor pode chamar o nosso nome. Eu posso dormir e não mais acordar. Eu posso sair daqui hoje, não voltar domingo que vem. Espero que todos que estão aqui voltem domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Não estou aqui fazendo ameaça à vida de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. É apenas tentando chamar a nossa atenção para um compromisso maior com o Senhor, para uma responsabilidade maior com Ele, para que as coisas deste mundo não roubem de nós a paixão pelo Senhor. Ah, Deus, para que a presença dEle flua na minha vida, aleluia, para que meu coração seja um coração apaixonado por Ele, para que as outras coisas sejam supérfluas na minha vida. São importantes sim, filho, mas Jesus falou para Marta: Marta, você está fadigada com tanta coisa, uma só é necessária. Escolha a melhor parte, filho, essa não vai ser tirada. Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, os ladrões não vão roubar. Ajunteis tesouro no céu. Eu não estou criticando você que ajunta tesouro aqui na terra. Jesus fala: não ajunteis para vós. Não há problema nenhum ajuntar tesouro na terra, quando esse tesouro que eu ajunto na terra, ele é bênção na minha vida e na vida daqueles a qual eu estou abençoando. Também não há problema nenhum, filho. Mas isso não pode ser a coisa mais importante na minha vida. Deus tem que ser o centro da minha vida. Assim como a Bíblia, ela é cristocêntrica. Hoje vive-se pregando o Evangelho em alguns lugares, humanista, onde o homem, ele é o centro da coisa. A pessoa, você é a pessoa mais importante, você tem que se amar e tal. Tem que se amar sim, filho, em nome de Jesus. A Bíblia fala: mais do teu próximo como a ti mesmo. Mas ele tem que ser a pessoa mais importante na minha vida. Esse culto sem a presença dele não vale de nada. Pode ter performance, pode ter instrumental, pode ter o que for, mas se a presença dele não se manifestar, filho, não adianta.
Uma vida sem Cristo, uma vida sem a presença de Deus é meaningless, é sem sentido algum, não tem sentido algum uma vida sem Cristo. É uma vida que a pessoa vai chegar no fim dela, com 90, com 100 anos de idade, vai olhar para trás, filho, vai falar assim, cara, que vida desgraçada que eu vivi, que vida que não valeu a pena. Mas isso não vai acontecer com você não, filho, em nome de Jesus. A tua vida é uma vida que vale a pena ser vivida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adore o Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Tu provês o fogo, e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Você pode fazer essa canção, adoração nessa manhã. Diga para Ele, Senhor, encha-me do Teu Espírito. Ministra o meu coração, ministra a minha vida. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mergulhar nesse rio, nesse oceano, Senhor. Oh, Senhor, flua na minha vida, Deus. Aleluia. Deus, que essa palavra ela venha reverberar em nosso ser, Pai. Que essa palavra venha nos tirar da nossa vida conforto. Pai, que o Senhor venha nos levar a um nível de intimidade mais profunda com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, ó Pai amado, a te conhecer mais, ó Pai. Revela-te, Pai, ao nosso ser. Revela-te ao nosso coração. Olha para dentro de nós agora, Pai amado. A tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor enviaria sede sobre a terra, sede não de água, e fome não de pão, mas de a tua palavra, Deus. Pai, que ainda sede no nosso coração, pela tua presença, encha para o teu Espírito Santo, encha-nos da tua glória, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, que tenhamos a plena consciência, Deus, que podemos adentrar no Santo dos Santos, ó Pai amado, a tua presença, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos conquistou na cruz do Calvário, ó Pai amado, que possamos ter consciência que os nossos pecados, eles são perdoados e sem nenhuma condenação há sobre a nossa vida, meu Pai, que venhamos ter uma vida justa e firme diante do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. Pai, eu declaro, eu profetizo para uma semana abençoada sobre essa igreja. Seja conosco, que a nossa vida seja luz, que a nossa vida seja sal, meu Pai, que possamos, meu Pai, ser agentes influenciadores, Pai. Cobre-nos com o sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, e que possamos praticar essa palavra para esta semana, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós cremos, e que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, aleluia, em nome do Senhor Jesus, e que as verdades consolações do Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção, seja sobre toda a igreja fiel, não só hoje, mas para todos sempre, e aqueles que recebem, dê um forte aplauso para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para quem vier e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Deus, aquele